Olá, começando mais um Visões ESG, seja bem-vindo, seja bem-vinda, nesse podcast que detalha um pouco sobre essas três letrinhas, que traz o lado ambiental, social e de governança, importante para termos um futuro melhor. Hoje nós iremos falar sobre turismo sustentável. No episódio anterior a gente falou de educação sustentável, foi bem legal. E para isso, nesse episódio, a gente tem aqui a companhia da Viviane Suete, que é diretora executiva da Intus, e vai trazer um pouco mais do que o turista e quem trabalha pelo lado do turismo pode fazer para termos um turismo mais sustentável. Então fique ligado, porque o Visões ESG está começando. Então vamos começar aqui, Viviane, bem-vindo ao Visões ESG, viu? Obrigada, Marcos. Para a gente começar, vamos falar do turismo sustentável. O que ele traz de benefício para as cidades no dia de hoje? Essa é uma excelente pergunta. Quando a gente fala de turismo sustentável, temos três letrinhas importantes aí, né? Que é o econômico, é a economia daquela cidade, né? O ambiental e também o social. Quando a gente fala do econômico, né, o que o turismo sustentável traz para aquela cidade na parte da economia, a gente está falando de empregos, a gente está falando aí de empregos na área hoteleira, na parte de alimentos, nos restaurantes, bares, no entretenimento, na própria economia local, né, de pequenos artesãos e as pessoas daquela comunidade, né? E quando você tem essa visão do turismo sustentável também na parte da economia, que você tem isso pulsante, é uma indústria que ela é muito diversa, né? Você acaba não deixando, quando você tem esse foco no turismo, aquela economia daquela cidade não é uma monoeconomia, ela é muito diversa. Então isso é bacana, é uma economia resiliente, né, como a gente gosta de chamar, né? E também a questão da renda local, que eu já coloquei, né, de pequenos artesãos, isso é muito importante. E aí a gente remete até também à parte do social, né? Porque aí na parte social, o turismo sustentável, ele traz muito essa visão da cultura local, que é muito de uma identidade daquela comunidade local, daquele orgulho, né, daquela cidade que carrega aquela cultura. A gente pensa também um pouco na questão da tolerância cultural. Quando você conhece uma outra cultura, né, você fica mais tolerante com aquela sociedade, né? Então isso é um outro olhar social também que esse turismo sustentável traz. E obviamente na parte ambiental, que eu acho que é o que a gente mais conhece quando fala de sustentabilidade, né? A gente remete muito para a questão do meio ambiente, quando na verdade quando na verdade nem é só isso mais, né? Tanto é que a gente tem aí o ESG de uma forma geral como até uma visão de negócio, mas no ambiental, né, essa questão da redução da pegada de carbono, quando você tem essa visão para a sustentabilidade, né, os transportes públicos são mais diversos para essa questão da redução do carbono, de toda essa poluição que o transporte público leva para aquela cidade. Então você promove muito a questão das bikes, das bicicletas, né, ou dos VLTs naquela cidade, como também da gestão de resíduos, né? Eu acho que na visão ambiental aí, desse tripé do turismo sustentável, essa questão da gestão dos resíduos, porque o turista, ele traz uma poluição a mais do que aquela cidade já está abraçando, né? Então, quando você tem aí uma infraestrutura de coleta e de reciclagem daquele lixo e de valorização de alguma forma daquele lixo, até como uma economia circular para aquela cidade, aquele lixo voltar, né, novamente, não em formato de lixo, mas em formato de outros materiais, isso é um olhar que o turismo sustentável traz bastante e beneficia as cidades, quando você tem essa visão, né? E aí a gente falou inicialmente do lado das cidades para ter o turismo sustentável, mas aí quem vai visitar essa cidade? O que esse viajante procura num turismo sustentável? O que atrai esse tipo de viajante? Então, ótima pergunta. Hoje temos já dados em que 80% desses viajantes, eles já buscam locais, cidades, hotéis, empreendimentos que sejam sustentáveis, né? E eles não estão se importando em pagar um pouco mais, né? Porque a sustentabilidade, ela tem um pouco isso, né? Ela ainda tem aí, inclusive, até um dos desafios, né? Essa questão do
custo a curto prazo, né? É pensar no longo prazo nisso. Então, às vezes, ela é um pouco cara para o normal. Mas esse turista, ele já está aberto a pagar um pouco mais. Então, voltando para a sua pergunta, esse turista ele está buscando um hotel que ofereça a ele, por exemplo, que tenha essa visão, né, de quartos que produtos sejam usados lá dentro, produtos de limpeza ou o que seja, já voltados para sustentabilidade, produtos econômicos em grandes galões, isso já acontece, né? Produtos profissionais de limpeza, por exemplo, eles estão preocupados com parques que tenham, que consigam regenerar suas árvores, né? Eles já querem saber disso, e eles também, outro dia eu estava até conversando com um palestrante internacional, né? E eu falei para o nosso seminário, eu convidei-o para vir pessoalmente, ele falou, olha, eu não posso ir porque ao pegar um avião eu estou aí eu preciso creditar esse carbono, então, de toda essa viagem. Então, você imagina que todo esse deslocamento também, né, você acaba tendo que voltar para a natureza aquilo que você tirou. Então, essa consciência do viajante está muito interessante, está crescendo nesse sentido, até porque a gente precisa, se cada um de nós, né, pensarmos na natureza e em todo em tudo que a gente desgasta nela, né? A gente pensar em voltar com tudo que a gente está usufruindo, né? Realmente a gente vai ter um planeta mais sustentável, um planeta mais longevo, vamos dizer assim. Com certeza. Fala um pouco da Intus agora. Como Sim. é que a Intus está contribuindo para esse desenvolvimento do turismo sustentável na América Latina e no Caribe? Conta um pouco para a gente do trabalho. Bacana. O Intus, ele é um instituto sem fins lucrativos que ele tem como missão desenvolver esse turismo sustentável, né, nesse continente americano e no Caribe e basicamente articulando, trazendo players, stakeholders desse mercado para discutirem, para uma troca muito grande do que está acontecendo no mundo, inclusive no nosso seminário, que aconteceu a semana passada, no dia 4 e 5, né, lá no Hotel Nacional, que foi o segundo seminário internacional de turismo sustentável, onde nós estávamos com 79 cidades do mundo, vamos dizer assim, sendo 58 municípios do estado do Rio, Olha. 6 fora e ainda no Brasil, né? 6 fora do estado do Rio e 15 países. Então foi uma troca extremamente importante. Você imagina 58 municípios do nosso estado, prefeituras que muitas vezes não têm acesso, né, ao que está acontecendo, por exemplo, no Caribe, ou o que está acontecendo em outros lugares do mundo, com exemplos aí do que eles podem, na prática, aproveitar do que já foi vivido, né? Sim. Foi muito, muito rico em termos de networking. Então, o Intus é isso, né? Ele quer ajudar nesse desenvolvimento, desse olhar para a sustentabilidade no turismo, trazendo players, trazendo especialistas para discutirem as melhores práticas que estão ocorrendo no mundo. E aí a gente pega como, inclusive, um dos grandes curadores de conteúdo para todas essas temáticas que a gente traz, é a própria União Europeia, que já, você sabe, os países, os 27 países que formam lá a União Europeia, já trabalham o turismo há muito mais tempo, de uma forma muito mais organizada, eu diria, né? E com essa cabeça de que o turismo realmente é um negócio que é lucrativo e quando sustentável é melhor ainda para o planeta. Eles estão trazendo essas informações para dentro do nosso país e principalmente do nosso estado aqui no Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro, né? Onde foi realizado o evento. Então o Intus é justamente isso, é essa articulação, é trazer para a mesa esses players que podem fazer trocas e nos ajudar a melhorarmos como uma cidade turística ou um país turístico. A gente tem uma costa imensa, absurdamente extensa, né, que precisa ser preservada em termos de poluição nos oceanos, mas não somente isso, né? Porque quando você tem lá um rio ou uma lagoa poluída, você não atrai o turista para lá.
Ao passo que se você tem empreendimentos acontecendo e toda uma mentalidade daquela comunidade e daquele turista que vai visitar, da preservação, né? Isso é que é bacana. Então, o Intus é isso. E o Intus, ele fez o segundo seminário, né? O primeiro seminário aconteceu no ano passado e a gente viu a importância de realmente começar a falar sobre esse assunto e realmente trazer pessoas que pudessem agregar, né? E aí realizamos o segundo. E agora a nossa ideia, inclusive, é começar a fazer pequenos seminários, pockets, né? Nos municípios do Brasil e assim, e principalmente se você falar nas IGRs, né, que são aqueles municípios que são semelhantes em termos de turismo, se você conseguir falar com essas... Por exemplo, a região serrana aqui do Rio. Exatamente. Inclusive, nós estivemos no Vale do Café num fórum regional fluminense, que é promovido pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, né, inclusive um dos grandes patrocinadores aí do nosso seminário, e eles estão fazendo exatamente isso, esses fóruns para debater. Então, o Vale do Café é riquíssimo, tem uma série de fazendas de café, de fazendas de flores, inclusive Miguel Pereira, enfim, parque de dinossauros. Sim. Então, a gente tem o Estado do Rio, falando especificamente do Estado do Rio, está muito rico em termos de atração, né? Inclusive trazendo turistas estrangeiros. Verdade. Né? Então, o Intus promove tudo isso. Vamos falar um pouquinho... para explicar mais o turismo sustentável e dentro do ESG, separar ele nesses 3 pontos, né? No ambiental, no social e no de governança. Começando Sim. pelo lado ambiental, como o turismo sustentável pode contribuir para a preservação do meio ambiente e que práticas podem ser adotadas para reduzir o impacto ambiental? Sim, excelente. Quando a gente pensa em turismo sustentável, a gente vai muito para a área do ecoturismo, né, e tudo isso. E nessa questão ambiental, um foco muito grande necessário é essa questão da pegada de carbono, né, de você conseguir reduzir aí toda essa emissão de carbono, que é a poluição, que tudo isso a gente gera em cada movimento que a gente faz, né? Então, o turismo sustentável ele pode ajudar nessa visão, né, de infraestrutura, por exemplo, transportes públicos, né, você ter o incentivo das bikes, o incentivo dos transportes de veículos leves, né, como os VLTs, ou então a parte toda de uma melhor estrada, de uma melhor infraestrutura para você poder trafegar e esse turista, inclusive, conseguir chegar nos seus destinos de uma forma bacana, né? Sim. Outra questão que a gente já comentou é a própria gestão do resíduo, né? Inclusive, é uma coisa muito curiosa o que acontece e que eu acho que a gente melhorou muito aqui no estado do Rio, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na questão do carnaval, quando a gente recebe aí uma população imensa na nossa cidade, e Réveillon e Ano Novo, né, que são as 2 datas onde o Rio de Janeiro mais recebe turista, né? Exatamente. E o que acontece com as nossas praias. E como, aí falando até um pouco de governança, né? E como a gente melhorou nesse sentido, né? De recolher. Acabamos de ter aí agora o show da Madonna, né? E no dia seguinte estava tudo lindo. Então, isso é muito importante, porque... E mais importante ainda é como a gente processa esse lixo, o que faz com esse lixo depois, né, para que a gente realmente não cause um impacto em nenhum dos nossos oceanos ou baías e etc, né? Então, essa questão do turismo sustentável traz muito esse olhar dessa preservação, né? E assim, também acho que é muito, muito, muito importante a questão da capacitação, né? Para esse olhar dessa preservação, né? Não só da população local, como também desse próprio turista. De repente, jogar o lixo no lugar certo, né? De repente, você ter a certeza de que, sei lá, os plásticos todos que você está gerando, né? O que você está fazendo. Às vezes até o que você fornece para o turista, né? Você pega um parque
Um exemplo, vamos botar um exemplo, um Cristo Redentor que está no meio da Floresta Tijuca. Vai entregar um copo de plástico ou vai entregar um copo que é biodegradável? Biodegradável, reciclado, exatamente. Não tenha dúvida. Eu acho que todo esse olhar é muito importante. E assim, e essa capacidade, às vezes as pessoas nem fazem até por mal, é por uma falta de informação ou por um hábito, mas esse hábito precisa ser quebrado em algum momento. E o Intus também, voltando até um pouco, não só essa questão da articulação de trazer players para falar sobre, mas também ajudar nessa capacitação, né? Trazer aí, articular com empresas que possam ajudar esse mercado local a ter práticas mais sustentáveis, inclusive esse é um dos grandes desafios, muitas vezes é muito caro para esse pequeno negócio local, né? Ele acaba deixando um pouco de lado, porque acaba não usando talvez um produto que possa ser biodegradável, né? Que esteja em comunhão com a natureza, para limpar seu estabelecimento. Pequenas coisas, eu estou comentando pequenas coisas, mas assim, são grandes coisas que acabam acontecendo, né? E você no início falou um pouco das comunidades locais que acabam sendo impactadas positivamente pelo turismo. E eu lembrei muito, por exemplo, a gente falou agora aqui, Vale do Café, região serrana, aquelas lojinhas de lembrancinhas que você traz para vocês, são coisas maravilhosas. E a gente entra no lado social. Exatamente. Como o turismo impacta esse desenvolvimento e que medidas podem ser tomadas para garantir que o social também seja afetado positivamente pelo turismo. Exato. Não, então, uma das coisas que eu acho que é bacana é a gente pensar, e aí a gente obviamente precisa um pouco em alguns aspectos, né, do governo, são os nossos patrimônios culturais que a gente tem, né, os nossos museus. Aqui no Rio a gente tem o Cristo Redentor, a gente tem assim uma série de pontos turísticos que, se você não tem dentro daquela comunidade que vive o dia a dia, né, daquele ponto turístico, já uma consciência, você não vai esperar que talvez o turista tenha, né? Então, toda essa preservação de patrimônio, né, essa visão que eu acho que vem da escola, é a gente ensinar, né, essa nossa identidade cultural em cada cidade que nós temos no Brasil, né, em cada comunidade que a gente tem, e poder mostrar isso para o turista, isso é um orgulho. Né? Isso faz parte lá do nosso tripé de turismo sustentável, social, sem dúvida nenhuma, né? É uma questão de orgulho. Esteve no nosso evento, né, lá no seminário, uma feira de negócios com alguns artesãos locais. Inclusive, nós tivemos a presença do Favela In, que é uma série de ações ali na Rocinha, vizinho até da onde estava o nosso evento, né? E assim, esse olhar de um projeto Ecoa, por exemplo, que tem a comida sustentável, né? Que faz toda aquela parte da comida, isso é muito lindo, né? Então, quanto mais a gente valorizar a nossa cultura, a nossa comunidade, né? E inclusive isso acontece na própria empresa onde a gente trabalha. Se cada empresa, se cada família tiver a sua prática sustentável, você vai contagiando positivamente aquela comunidade, né? E essas práticas acabam sendo disseminadas, né? Então isso é muito bacana. E a gente fechar esse ciclo do ESG, a questão da governança, né? Como o papel do governo pode ser importante no turismo sustentável e as políticas públicas que podem ser implementadas para incentivar o desenvolvimento dessa prática? Não, essa é uma pergunta muito interessante, até porque hoje a gente fala um pouco de economia circular como um negócio, né? Até para a sustentabilidade das cidades, colocando a cidade até no centro. E aí você precisa muito, não só das empresas, da comunidade, né? Mas também dos gestores públicos, incentivando essas políticas públicas, trazendo aí um olhar, ajudando a cidade a realmente valorizar aquilo que tem, né? Valorizar os seus... enfim, toda a sua cidade como um todo, né? E aí, eu acho que até um grande desafio, a gente não comentou sobre isso, pegando até um pouco aqui o Rio de Janeiro, a questão da segurança pública, né? Se nós estamos até vivendo recentemente, né? Sim. Tivemos aí essa questão ontem, né? Numa avenida, numa porta de entrada do aeroporto. Exatamente. Complexo da Maré. Exatamente. Então é assim. E o pior é que isso é que acaba saindo para fora, né? Então realmente aprender com
vamos até pegar aqui, por exemplo, Nova York, né, que na época do Giuliani, foi um prefeito lá, que ele foi mão de ferro nessa questão da segurança pública, e o que virou Nova York depois. Então, eu vejo assim, as políticas públicas são fundamentais para que a gente realmente implante o que precisa ser implantado, traga esse turista que que faz aquele blend na cidade, né? Que absorve aquela cultura da cidade, sai falando bem e traz outros turistas, né? E acaba trazendo suas famílias para um turismo não só cultural, mas como educativo na nossa cidade. A gente tem tantos pontos turísticos no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, né? Muita cultura. Agora, eu acho que parte muito da educação na escola, né, das políticas públicas que a gente implantar aqui para que a gente valorize toda essa cidade, né? Eu estava falando da história da economia circular, né, que inclusive até é um negócio agora e que precisa das políticas públicas incentivando. É um caminho, e é um olhar, quem sabe as prefeituras incentivar cada negócio com redução de impostos, né, com selos verdes para essas empresas, onde a gente consiga mapear quais são os empreendimentos que são sustentáveis, e o turista, quando chega, tem um aplicativo que você possa encontrar quais são os negócios sustentáveis, e ele poder investir seu dinheiro, gastar seu dinheiro ali, né, e voltar com esse dinheiro para dentro da cidade. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa fazer, Marcos, muita coisa mesmo, mas a gente tem que começar a sentar para discutir e abrir o coração e ir para a luta, né? Exatamente. E tendência, para a gente fechar, o que você hoje encara como uma tendência e que para o futuro a gente possa ter também uma mudança nesse turismo sustentável? Eu acredito que o trabalhar em rede é uma tendência muito forte, porque sozinho a gente não faz nada. O Intus tem muito essa proposta, né? E assim, fazendo até um comentário, em termos de soluções para o turismo sustentável, além desse trabalho em rede, eu vou até te dar um exemplo que aconteceu dentro do nosso seminário, né? Uma das palestrantes estava comentando, trazendo cases de sucesso, e ela disse o seguinte: tem uma cafeteria na Europa que, ao invés de você olhar a cafeteria como um concorrente, né, as cafeterias entre si como concorrente, não, elas se juntaram, porque aquele copo de café que você toma naquela cafeteria, você jogaria fora. Agora não é mais de plástico, ele é de papel. Ótimo. Mas ao invés de você jogar ali fora, né, você pode ter um pool de cafeterias que você vai tomando o seu café. Tipo refil. E exatamente, você entrega aquele café que você acabou de tomar quando você está caminhando naquela próxima cafeteria. Como se fosse, vamos dizer assim, as bikes do Itaú. Exatamente é o exemplo que ela deu. Entende? Então, acho que uma tendência forte desse turismo sustentável é a gente trabalhar em rede, trazer as melhores práticas, e sozinho a gente não faz nada. Realmente é iniciativa privada, é a comunidade, é a população local, é a conscientização e principalmente o poder público ajudando, favorecendo toda essa comunidade. Viane, agradeço muito você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Visões ESG, trouxe pra gente e tirou dúvidas sobre esse turismo sustentável. Sim. Que não é uma, digamos assim, uma moda, e sim já é uma tendência que veio para ficar. Afinal, como a gente tem o nosso slogan investido no futuro hoje, exato, lá pra frente a gente vai ter essa diferença. Né? Exatamente. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, imagina. E você que está acompanhando Visões ESG, gostou? Dê o joinha aí no nosso vídeo, compartilhe com todo mundo. Tem uma playlist especial ao lado e toda segunda-feira um novo episódio para você. Tchau, tchau, gente!